A gente vai adicionar mais informações aqui no vídeo, certo? Hoje vamos falar sobre Renato Gaúcho, vamos falar sobre saídas, chegadas, interesses, vamos falar sobre tudo, certo? Começando aqui falando sobre Ryan. Ryan que vai receber de 90 milhões de reais, podendo chegar a 100, tá? É uma negociação que começou, quem trouxe os representantes da Fiorentina aqui no Brasil e ajeitou para conversar com o Pedrinho foi o Edmundo. Eu recebi essa informação, foi o Edmundo que ajeitou essa negociação. A gente também tomou conhecimento que o Vasco deve aceitar essa proposta. É uma proposta bem vantajosa. O Ryan que não caiu nas graças da torcida. Então o negócio deve sair. E você, venderia o Ryan por esse preço? Ou pediria mais? Deixa a opinião de vocês aí. Bem, ainda falando sobre saídas, vamos falar aqui sobre Léo Pelé, tá? Hoje é o prazo pro Vasco responder aí a resposta aí a proposta, perdão, aí do Atlético Paranaense, que foi o que a gente falou ontem, que a que mais interessou a torcida foi a vinda do Matheus Gamarra e perdoando a dívida do Hugo Moura. Gamarra aí que o blog do Garoni fez uma análise completa aí do Garoni. Eu aconselho vocês aí lá no canal dele sobre esse zagueiro. Se você não conhece, quer conhecer, vai lá. Aquele que ele fez duas análises sobre o Gamarra. E no entendimento dele, vale muito a pena trocar o Léo pelo Gamarra. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Vale ou não vale? A opinião de vocês, se vale a pena. Galera, vamos falar sobre Renato Gaúcho, né? Ontem houve a reunião aí do Renato Gaúcho. A primeiro momento, a segunda reunião não avançou. Esse primeiro momento aí não avançou na questão de salário. Ouçam bem, o Renato já está praticamente certo com o Vasco, tá? Já acertou o projeto, ele já acertou os reforços que vão vir, já acertou os auxiliares, está tudo certo. Mas o que está pegando é o salário. E a tendência é que se resolva, tá? Isso. A gente recebeu a informação que a tendência é que se resolva até o final do dia de hoje, para o Renato acertar com o Vasco. O Vasco vai esticar mais o salário, porque hoje é a única opção do Vasco é o Renato Gaúcho. O Vasco até tem um plano B, mas o plano B está negociando com o Grêmio, que é o Pedro Caixinha. Então hoje deve ter uma definição sobre Renato Gaúcho, que ainda não respondeu a proposta do Vasco, tá? Mas o Vasco vai aumentar aí a oferta para acertar com Renato Gaúcho. Agora vamos falar aqui sobre reforços, tá? A gente trouxe a informação do Davi Luiz, né? Que foi confirmado aí por alguns jornalistas. O Davi Luiz foi oferecido aí para o Vasco. O Vasco perguntou a situação. E o Vasco está em passo de espera sobre o Davi Luiz aí, tá? Davi Luiz que termina o contrato agora dia 31. Se não renovar com o Flamengo, o Vasco pode abrir negociações com o Davi Luiz. Quem também foi oferecido ao Vasco foi o zagueiro Wallace, né? O Wallace, aí que jogou na Lazio, jogou em alguns times aí fora do país, na Europa. Hoje está no time do Catar. Zagueiro que até tá jogando titular, passou um tempo machucado, mas o zagueiro foi oferecido ao Vasco aí através de empresários. O Vasco ficou de analisar com o novo treinador. Se o treinador deu ok, o Vasco pode sim acertar com ele. Não é uma negociação difícil. O Wallace pode pintar aí no Vasco. Ainda sobre reforços, o Vasco tem muito interesse, que a gente soube, né, por pessoas aí da diretoria do Vasco, que falaram aí para outras pessoas, né, que a gente descobriu que o Vasco tem muito interesse na contratação do Pochettino, tá? Pochettino aí do Fortaleza, um jogador que acabou perdendo espaço aí no final do campeonato, mas é um jogador muito interessante. Pochettino é um argentino que está no Fortaleza. Pochettino que vê com bons olhos a saída aí do Fortaleza. Então o Vasco está interessado aí, segundo informações externas, o Vasco está interessado aí no Pochettino, bom jogador. E para finalizar, sobre Soteldo, o Vasco deve fazer uma proposta ao Santos pelo Soteldo, tá? Incluindo a dívida que o Santos tem com o Vasco. O Vasco tem interesse no Soteldo. Essa informação a gente confirma aqui no canal. O Vasco tem sim interesse no Soteldo. O Renato acertando e o Vasco fazendo proposta pro Soteldo.
Soteldo também agrada ao Renato. Foi na primeira reunião, foi um dos nomes que o Renato indicou, foi o do Soteldo, tá? Formação. Então tem tudo para dar certo aí. Se o Vasco se acertar com o Renato e o Soteldo poderá estar chegando no Vasco aí. Para finalizar, sobre Coelho, o Vasco deve fazer uma proposta para o Coelho ainda nessa semana ou na próxima. Não tem ainda uma data definida, mas o Vasco vai com tudo aí para cima do Coelho e vai fazer uma proposta em dinheiro para o Atlético. Quem sabe com a negociação aí com o Léo, as coisas podem facilitar entre os dois clubes, né? Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Comenta aí embaixo o que você achou das novidades aí, dos reforços. Você acha que se esses reforços chegar, o Vasco brigará por alguma coisa? Deixa a opinião de vocês aí. Um forte abraço e até mais. Então é isso, minha torcida vascaína, família vascaína, muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Agradecendo sempre aqui as imagens do canal do Nicola, canal aí do Wellington Campos FC, o canal aí do Leonardo Baran, que trouxeram notícias importantes aí